conversar sobre inclusão. Eu queria filosofar sobre isso hoje. Realmente é uma palavra assim dificílima pra gente refletir, porque traz tanto desafio, tanto. Quando você inclui, vamos supor que você pega a água que está dentro de uma jarra, você vai incluir dentro de um copo. Esse copo precisa estar limpo para receber aquela água. Ele precisa ter um tamanho adequado que caiba a água. Você precisa saber qual é a quantidade que você precisa colocar de água. Você precisa saber quando parar de colocar. Às vezes você colocou pouco, você precisa saber que não é o bastante. São tantos fatores que englobam essa palavra incluir, né? Às vezes você vai incluir uma coisa dentro da outra e precisa ter uma problemática ali tão minuciosa, né? De coisas que se encaixem. E aí as coisas que eu vivi ontem, eu fico pensando, a gente tá perto ou tá longe da inclusão? Porque há 20 anos atrás era muito pior, né? As crianças diferentes ficavam trancadas dentro de casa, aquilo era um problema apenas da família. E há mais anos atrás ainda, as crianças eram até mortas, né? Lá no tempo das cavernas, quando via que uma criança tinha um problema, jogava ela de um barranco bem alto. Então, a gente caminhou, enquanto humanidade, enquanto sociedade, a gente caminhou. Mas quantas problemáticas a gente ainda tem para conseguir, de fato, falar sobre inclusão? Porque ela é tão bonita, ela é ideal para se viver, mas a gente não consegue colocar em prática, porque é muito difícil, porque tem muita coisa para adequar. Eu ontem fiquei numa sala de aula por 2 horinhas apenas. E aí uma criança, um possível TOD, né? Porque eu não tenho capacidade e nem sou apta para diagnosticar ninguém. Mas assim, as muitas características norteiam a gente para enxergar que é uma criança com um possível transtorno de personalidade, que é o TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiante. Mas enfim, é uma criança que resiste muito ao sono, que agride com palavras, que agride com agressão física mesmo. Muito difícil de lidar. E aí, quando eu sou a professora e eu tenho esse aluno com esse transtorno, que precisa ser incluído, que precisa ser amado, tratado com dignidade, que precisa orientar a família da melhor forma, do que fazer para ajudar aquela criança, que precisa alertar sobre as possíveis consequências que um transtorno desse não tratado pode acarretar para a vida da pessoa. Quando você está na posição de professor, é muito difícil, porque você não tem um apenas, você tem mais 18. Então, naquela salinha, inclusive, são 20, né? Então você tem mais 19. E entre os 19, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua necessidade de atenção, de cuidado. E aí, quando você vai para a família, você se sente tão rejeitado, porque às vezes o profissional não entende sobre aquilo, não sabe a melhor abordagem. E aí ontem eu estava na apresentação do meu filho na escola. Já houve uma época em que as crianças ensaiaram para dizer uma frase lá na frente no microfone, na apresentação. Meu filho ensaiou a semana toda, não lembro quanto tempo foi, estava super empolgado. E na hora da apresentação, um coleguinha que já tinha tido alguns problemas com ele, um coleguinha pulou ele na hora do microfone. E aí todos falaram, menos o meu filho. E eu fiquei muito chateada, a escola não tomou nenhuma atitude, ficou por isso mesmo. Porque se eu fosse a professora, eu ia pelo menos fazer retornar a apresentação para que ele falasse, né?
mas não foi observado. Então, você, como mãe, você começa a pensar assim, poxa, meu filho foi discriminado, né? Não poderia ter acontecido isso, nem com uma criança típica, e piorou com uma atípica, porque ele tem todas as capacidades de participar, ele foi impedido pelo colega. E aí, como professor, você pensa assim, mas eu estou fazendo o que eu posso, eu consegui dar conta da apresentação, lidar com as diferenças aqui de todo mundo e tal, é muito complicado. Aí ontem, mais uma vez, uma apresentação maravilhosa, a escola dele é muito boa, muito tradicional, e esse tradicionalismo foi escolhido por nós, né? Então, nós gostamos dela ser tradicional, só que em algumas coisas essa tradição atrapalha um pouco, porque são pessoas assim bem inflexíveis. E aí o que acontece? Ele estava na apresentação linda dele, foi tudo perfeito, e desceram para participar de um pedaço da apresentação sentados, e no final voltaram de novo. Quando voltaram, meu filho não voltou ao lugar que ele estava. Ele é bem grandão e ele tem um amigo do primeiro ano que é pequenininho. E aí ele ficou do lado do amigo dele, e de lá do palco ele mostrava pra gente, olha, esse aqui que é meu amigo, Miguel. E a gente sorrindo e achando lindo a empolgação dele de estar do lado do amigo. E o amigo fez a mesma coisa, chamou a família e mostrou pra família, olha aqui meu amigo Caio. E a gente tudo feliz, aquela alegria, aquela apresentação maravilhosa. E aí começou a última música da apresentação, que era o fechamento. Aí veio uma pessoa e falou, ó, você não pode ficar aqui, porque ele é grande, né? Você tem que ir lá pro fundo, que era o lugar onde ele tava no começo, ele deveria ter voltado. Ele só ficou empolgado com o amigo e parou ali, né? E aí ele voltou, só que aí ele se desconcertou todinho, e aí ele já tinha reclamado que ele não lembrava a última música, que ele tava com vergonha. Eu acho que ele usou esse argumento, que ele estava com vergonha porque ele não sabia a última música, e ficou desconcertado, já falou para a professora que ele não queria ficar ali onde ele estava, e aí veio a coordenadora e as duas acabaram tirando ele do palco. E depois eu fiquei assim, na hora me deu acho que a crise foi maior que a do meu filho porque me deu um desespero, um ódio tão grande, porque na minha concepção de mãe, ele só precisava ser atendido naquela necessidade dele, né? Ele é uma criança extremamente inteligente, sociável, e ele tem um laudo lá na escola. Então eu acreditava, na minha concepção de mãe, que ele precisava ser respeitado naquele momento. Que tudo bem, ele é grande, mas ele estava do lado do amigo tão feliz, e aí acabou a apresentação para ele depois daquilo, né? E graças a Deus ele ficou muito bem, porque como ele não sabia a música, ele falou para a professora e para a coordenadora que ele não sabia a música, e elas resolveram tirar ele por conta desse argumento dele. Então ficou tudo bem, elas estavam bem, meu filho estava bem, não estava mal. Eu que estava naquela crise porque eu não sabia onde ele estava, eu estava com uma cara horrível, já chorando. E aí terminou a música, veio a coordenadora e falou, olha, ele ficou muito bem, ele estava ali atrás comigo, você não viu, mas ele estava ali comigo, porque ele disse que não sabia a música e tal. E eu fiz uma cara horrível pra ela, horrível, porque na hora eu não engoli aquele argumento. Eu vi o que aconteceu, né? E mais uma vez a escola estava se negando ou tentando mudar o meu olhar. E aí eu sei o olhar de quem tá dentro da escola e sei o olhar da família, né? E eu fiquei muito brava. Quando eu vi que meu filho tava bem, que tava tudo bem, e inclusive ele ficou até preocupado comigo porque eu tava chorando, aí eu me acalmei, e nisso a minha filha tava já no limite da exaustão, porque ela já tinha passado a apresentação toda no celular, que é o único jeito que a gente consegue controlar. E aí ela já tava cansada, se enfiando embaixo do banco, e aí eu peguei minha filha e fui pra lá, pro hall de entrada, pra distraí-la um pouco. E o meu marido continuou com o meu filho no restante ali da apresentação, a oração pra terminar e tal. E aí eu encontrei a coordenadora, eu falei, ó, desculpa pela cara, né, porque eu entro em crise mais que ele. Eu não consigo controlar. Me desculpa fazer aquela cara horrível pra senhora. E aí ela perguntou, olha que bonito sua filha, você só tem os dois, nossa, cabelo bonito, quantos anos ela tem?
E aí eu falei que ela tinha 3 anos e meio, ainda falei assim pra ela, porque é exatamente isso que eu sinto, né? Falei, ela teria que entrar o ano que vem aqui na escola, né? Mas vocês não vão aceitar. Aí ela, não, a gente tem que ver se tem vaga e tá. E eu já sabia, eu já tinha ouvido de outras pessoas que tem um filho 1 de suporte e nível 2 de suporte, que o 1 foi aceito e quando chegou na vez do nível 2, a escola não tinha vaga, eu já tinha ouvido. E aí quando eu perguntei, já sabendo da resposta, foi essa resposta mesmo, que talvez não tenha vaga. E aí eu, de novo, eu já tinha me recuperado, eu já tinha me recomposto, já tinha pedido desculpa pra ela pela minha cara feia. E de novo eu caí em si. Pensei, poxa vida, mas é o que eu enxergo mesmo, né? Não que seja culpa da escola, ou que seja culpa da professora ou da coordenadora, mas é difícil lidar com crianças diferentes. É difícil lidar com crianças que testam os limites o tempo todo, que não conseguem entrar nas regras, obedecer. É muito difícil mesmo. E quão longe a gente tá de conseguir fazer essa inclusão, porque de fato a gente não consegue. Por exemplo, quando eu tenho um funcionário que ele tem um jeito típico, um jeito atípico de agir e eu não aceito aquele jeito, eu não estou incluindo, porque claramente eu vejo que é uma pessoa com uma neurodiversidade que é diferente de mim, que também sou neurodivergente, e as nossas neurodivergências não combinam e a gente não consegue às vezes estabelecer uma convivência amistosa. Então, como isso é delicado, como isso é complexo, como isso muda de perspectiva quando eu estou no papel de mãe e quando eu estou no papel de funcionária, de atender uma população. Como são assuntos que a gente pode, acho que, discutir por dias, meses, e ainda a gente esbarra em muitas coisas. Uma delas é a falta de suporte, né? Porque você precisa ter espaços adequados, você precisa ter profissional qualificado. E no Brasil tá tudo tão difícil, né? A gente já tem uma cultura de exploração, porque nosso país ele foi descoberto, né, numa cultura de exploração, e isso se segue até hoje. Então a gente tem muito intrínseco isso de aproveitar o que for melhor pra gente e não pensar de uma forma coletiva. E aí a gente se esbarra com educação de péssima qualidade, formação dos profissionais de péssima qualidade, estrutura física dos ambientes que recebem essas pessoas de péssima qualidade. Eu sigo uma mãe de autista, e ela também é terapeuta nos Estados Unidos. E ela fala que as clínicas lá são destruídas, são horríveis, não tem lugar para você pendurar a bolsa, não tem copo d'água, a cadeira que você vai ficar esperando seu filho é péssima, mas assim, é aba de verdade, né? Análise do comportamento aplicada para treinar aquele ser humaninho com atraso, com problemas, até que o comportamento dele fique adequado para ser uma pessoa funcional na sociedade. E aqui no Brasil, você vê as clínicas com espaços incríveis, paredes coloridas, salas equipadas com brinquedos de altíssima qualidade, cantinho dos pais com sofá, TV, café, bolacha, tudo lindo. Mas assim, a aba mesmo, a análise do comportamento aplicada, você vê que ela é totalmente manca, que os profissionais, cada um tá indo para um canto, não tem um alinhamento, não tem uma sequência assim, sabe? Não tem um plano de ação efetivo. E aí você vê o tempo passando e você vê as dificuldades do seu filho, e você sabe que é uma coisa possível de melhorar, e não tem para onde correr. Isso quem tem convênio e tem possibilidade de acessar terapia, e quem nem tem. Então, inclusão, opa, tinha um caminhão saindo ali. Inclusão é um tema que
Eu acho que tá, apesar da gente não matar nossas crianças atípicas mais, nem deixá-las trancadas em casa, o fato delas serem inseridas na sociedade já mudou alguma coisa, mas a gente ainda tá bem no começo dessa discussão. Se todo esse meu desabafo versus reflexão faz sentido para você, se você vive isso como profissional, como mãe atípica ou como família atípica, né? Manda esse vídeo para alguém, compartilha, curte, comenta, para que essas reflexões cheguem no maior número de pessoas possível da sociedade, para a gente começar a botar, né, essa pauta na mesa e discutir sobre essas coisas tão importantes. Um beijo da professora Lenita.